Oi, Lucas Soares aqui do canal Imobiliários e hoje a gente vai falar sobre Lao Tse, do livro O Livro da Filosofia. Então a ideia de Lao Tse é o segundo filósofo do mundo antigo, então. E Lao Tse, então, ele é um filósofo que surgiu na China e tem uma coincidência em ser mais ou menos na época do início da filosofia também na Grécia, em século 600 século 6, né, antes de Cristo. E aí Lao Tse, então, ele vem da, vamos dizer assim, a abordagem aqui, como diz no livro, é o taoísmo, né? No caso, o Tao. Então, só para fazer uma relação aqui entre Lao Tse e o Tao, a ideia, né, essas coisas surgiram tudo como, né, o Lao Tse ele foi o pai do taoísmo. E eu acredito que muitas pessoas já tiveram, já viram pelo menos aquela imagem do Yin e Yang. Eu vou até botar aqui na tela, que essa é a ideia do Tao, né? Essa coisa do abstrato, né? Do absoluto. Então, Lao Tse, ele foi um filósofo que trabalhou muito nessa ideia do taoísmo. Então, aqui no livro diz assim, o Tao, né? O Tao significa o caminho. É a fonte de toda a existência. É a raiz de todas as coisas visíveis e não visíveis. E a ideia de coisas visíveis e não visíveis, né, do Tao, é essa coisa do abstrato de forma absoluta, assim. O Tao é uma coisa não dizível, mas é não dizível porque ele não é compreensível. Até esse é um conceito que eu já trabalhei nas aulas de filosofia, que tem algumas sensações que a gente sente em relação a algum evento, algum fenômeno, alguma pessoa, alguma coisa, que significa muita coisa num breve instante. E a gente não tem, vamos dizer assim, palavras no nosso vocabulário para conseguir expressar aquilo que a gente está sentindo. Então o Tao ele é uma coisa assim que transcende essa nossa capacidade de tentar racionalizar a coisa e trazer, vamos dizer assim, tentar traduzir essa coisa para a linguagem, né? Então Tao é uma coisa mais abstrata. Então a ideia do Lao Tse, a principal obra dele, né, ou única obra dele é o Tao Te Ching, que é um livro, se eu não me engano, é um livro importante na cultura oriental, né, principalmente na China. E então, vamos lá. Lao Tse, então, ele nasceu por volta no século 6 a.C. e ele, vamos dizer assim, foi o primeiro filósofo chinês, então, né? O primeiro filósofo oriental. E ele tinha essa preocupação muito com a questão da moralidade, da ética, mas isso, na época, não existia assim, o conceito de moral e ética como a gente entende hoje. Então, para Lao Tse, essa ideia de moral e ética, ele entende que o caminho, então, total seria a coisa das virtudes, né? Uma pessoa virtuosa, então, seria uma pessoa que estaria no caminho do tal, né? Do caminho dessa ideia do tal como um abstrato. É como a origem de tudo, né? Então, a pessoa virtuosa ela estaria nesse caminho da origem de tudo. Até a ideia de não... por exemplo, né, uma coisa que
eu já escutei sobre o taoísmo, né? Que quando a gente fala alguma coisa, a gente está usando então a nossa energia do Ki, né? O Ki seria a nossa energia vital, então. Então, quando a gente está falando alguma coisa com uma pessoa, a gente está usando a nossa energia. E a nossa energia, então, ela, vamos dizer assim, reverbera no universo, né? No cosmos. Então, se tu cria uma relação ruim com uma pessoa e tu usou, vamos dizer assim, a tua energia para criar, então tu tá gerando ruídos, tá gerando barulho, sabe? Tu não tá praticando o silêncio, né? Porque tu tá, vamos dizer assim, se enrolando com a pessoa. E aí, tanto é que aqui no livro ele fala assim, é atingido por meio da Wu Wei. Eu não sei se eu falei certo. Que é a não ação. Então a ideia de não ação a ideia de não ação não é não fazer nada, mas é fazer a coisa dentro de um equilíbrio. E aí está escrito aqui: uma vida solitária de meditação e reflexão. A não ação, né? Vivendo com paz, simplicidade e tranquilidade. Agindo ponderadamente e não por impulso. Agindo em harmonia com a natureza. Então a não ação seria isso, nessa ideia, assim, vivendo em paz, em harmonia com a natureza, agindo ponderadamente e não por impulso. Então a ideia do Wu Wei seria isso. Então a ideia de Tao e o conceito, né, seria que então o universo, o cosmos, ele estaria em mutação. E uma das coisas que estaria em mutação seria os seres humanos. E por a gente fazer parte do cosmos, né, e fazer parte dessa mutação, isso não tornaria a gente mais especial do que nada no universo. O que ele fala é que a gente, como seres autoconscientes, né, a gente tem livre-arbítrio, a gente consegue fazer o que a gente quiser a hora que a gente quiser. Só que, no meu entender, né, o livre-arbítrio, de alguma certa forma, é a ilusão de a gente ser livre, né? Porque a ideia de ser livre não implica em responsabilidade. Então, se a gente está sendo irresponsável, a gente está gerando problemas com as outras pessoas. Então, por isso ele traz essa ideia de ser virtuoso, assim, não gerar ruído, não gerar vínculo ruim com as outras pessoas. Então o Wu Wei, que é a não ação, é essa coisa da vida virtuosa. Então, só para finalizar o vídeo, tem a frase dele aqui falando: conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. E aí eu quero chamar a atenção aqui para essa frase, que é bem interessante, a questão de sabedoria, né? Porque é um conceito muito trabalhado em filosofia, né? Que é a própria ideia de filosofia, o nome filosofia, né? O significado da palavra é amor à sabedoria. Então a ideia é a gente, com essa coisa da gente conhecer a si mesmo, que é a verdadeira sabedoria, essa é a, vamos dizer assim, o sábio, né, ele conhece muito a si mesmo e a realidade fora dele, né? E então, como ele já conhece toda essa realidade interna e externa, ele sabe viver em harmonia com essa realidade. Ele consegue viver entre o mundo interno, né, da nossa psique, com várias emoções, e o mundo externo da gente interagindo com a gente, né? E a gente não deixando, vamos dizer assim, as nossas emoções explodirem, mas sim entendendo que tem todas a parte interna, a parte externa, e ainda assim conseguir viver em harmonia com isso tudo. Então eu acho que essa ideia do Lao Tse
faz muito sentido, na verdade. É um dos autores assim que eu ainda não tive a oportunidade de parar e ler e estudar mais seriamente, mas é um dos assuntos que me chama muito atenção. E eu sinceramente não sei como será isso, mas eu ainda vou estudar mais sério o Tao Te Ching, né, que é o livro dele. Bom, e essa foi mais um vídeo então, eu falando sobre o Lao Tse, que foi um filósofo chinês antigo, e a ideia do do taoísmo, né? Como ele foi o pai dessa história toda. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. Se não gostarem, também comentem, estou aberto a críticas. E é isso, valeu!